Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria. Esse momento de reflexão, de busca de sustentação, de alívio, de esperança, de gratidão pelas bênçãos alcançadas. Continuando as reflexões do nosso Evangelho, estamos hoje no capítulo Nem todos que são chamados serão escolhidos. É o capítulo 18, ou melhor dizendo, muitos chamados e poucos escolhidos. Então, continuando a nossa reflexão nessas máximas do Cristo, ele vai nos trazer aqui hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nos traz os mensageiros, que orientaram Kardec, Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, que nos traz essas máximas, nos trazendo essa bela mensagem: pelas suas obras que se reconhece o cristão. E assim continua, ou inicia, esse título dessa página do Evangelho. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a mensagem continua assim: escutai esta palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita, como se fosse obra do demônio, abri o ouvido, que é chegado o momento de ouvir. Então essa chamada, no início dessa mensagem, nós estamos falando aqui de 150 anos atrás. Então hoje em dia, graças a Deus, a doutrina espírita já não é olhada dessa forma, embora ainda tenha uma visão de quem não a conhece, uma visão deturpada. E continua aqui então o mensageiro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Então esse chamamento nos traz assim uma grande responsabilidade, porque muitas vezes nós nos afirmamos que somos espíritas, somos cristãos, e aqui essa belíssima mensagem nos chama a atenção. Basta dizer que somos cristãos ou que somos espíritas, e aí ele traz essa ilustração, que é muito mais pelas obras do que pela fala, pelo que nós dissemos. Então a demonstração que nós realmente somos seguidores do Cristo está muito além das palavras. Isso é um chamamento muito importante para que nós possamos fazer esse exercício de rogar que os amigos espirituais, os nossos parceiros de caminhadas, a vida em si, possa tirar dos nossos olhos essa grande trava que às vezes a gente não consegue enxergar os próprios passos. Às vezes nós somos cegos conduzindo cegos. E esse chamamento nos mostra que não basta nós nos afirmarmos, qualquer que seja a crença. O que importa é se de fato nós fazemos aquilo que nós pregamos. E nesse sentido, o Evangelho vai nos demonstrando a necessidade da gente ter essa lucidez, essa clareza, para que a gente não se engane e não engane a terceiros também. E continua aqui o mensageiro, que traz essa belíssima reflexão aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. Continua assim então a mensagem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança. Então essa árvore que está trazendo aqui a nossa reflexão
ela traz o que? Os frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os escolhem. Então, trazendo o chamamento para que nós possamos expandir essas máximas do Cristo, sobretudo através do nosso exemplo, da nossa conduta, da nossa prática. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. A árvore é a essência do Evangelho que Jesus nos traz. Quem são os maus jardineiros? Somos nós, que ainda não percebemos a grandiosidade do Cristo, não percebemos a essência da sua mensagem, que é voltada para a nossa transformação, para nós sermos melhores, a cada dia, a cada passo. Continua assim: entenderam de moldá-las pelas suas ideias, de talhá-las de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis seus ramos. Não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. Então, chamando aqui que as religiões, todas elas, se não cumprem aquele princípio maior, acabam deturpando a máxima do Cristo. E o Espiritismo veio com esse propósito do Consolador prometido. E nós devemos estar nessa busca, nesse entendimento, de fazer com que essa árvore seja cada vez mais clara, mais límpida, né? O que vem dela, os frutos sejam realmente os frutos que Jesus nos ensinou. Então é um texto realmente muito rico e que a gente pode simplesmente tirar talvez essa ideia central. O verdadeiro cristão se apresenta através do que ele faz, do que ele é, e não necessariamente do que ele prega, do que ele fala, trazendo para a gente uma grande advertência para que nós possamos estar nesse exercício de busca, de discernimento dos nossos passos. Então, que as máximas do Cristo possam ter eco em nossas mentes, em nossos corações, e que nós possamos ter esse discernimento, fazendo com que nós possamos perceber que é a partir da convivência no lar, no templo, da vida mais próxima do outro, no meio corporativo, na sociedade como um todo. A gente fala hoje em dia nas redes sociais, de fato o que somos, quem nós somos, se somos de fato aquilo que achamos que somos ou simplesmente ainda não percebemos que estamos muito distante e com a mente assim obtusa, não tendo discernimento dos nossos passos. Então, que as máximas do Cristo possam continuar a nos sensibilizar, nos despertar, a fazer com que nós possamos acordar e ter o discernimento da verdade. Rogamos então para todos, todas, muita paz, muita luz, paz e bem, paz. Olá, queridos irmãos, paz e bem, luz a todos os corações, que sejamos envolvidos pelo manto de amor de nossa querida Mãe Santíssima e sejamos em harmonia nesse momento para absorvermos um pouco sobre a lição extraída hoje do livro Tempo para o Entendimento, e as mensagens são dos Espíritos Francisco, Cipriano e Irmã Germana, psicografia de Celi Durão. E a mensagem é bastante interessante, que tem o título de Estímulos. E os Espíritos iniciam então trazendo para nós a seguinte questão: o que leva o homem a descobertas, ao progresso, à melhoria de sua vida espiritual e material? Ao estímulo que se desenvolve interiormente ou ao estímulo despertado por uma situação que lhes pareça digna de uma modificação? Uma palavra de consolo, de amor, de compreensão é uma mola que aciona um mecanismo interior que aliviará o próximo. A leitura de obras voltadas à evolução espiritual, o saber ouvir e sorver as palavras ditas com amor
por aqueles que foram escolhidos para a divulgação da doutrina, tudo isso fará com que a elevação espiritual aumente. O estímulo para a nossa caminhada é o eterno vigiar. Temos sempre que perseguir nossos objetivos. O objetivo principal é a busca da felicidade. Essa felicidade está contida na certeza de que a verdade reside em nossos corações. A felicidade de compreendermos que tudo tem uma razão de ser. A paz interior traz a felicidade sempre que soubermos enfrentar as diversidades, com serenidade e com convicção que somos capazes de superá-la. O exemplo que recebemos daquele que aqui veio e ofereceu sua vida pelo amor a seus semelhantes é o estímulo para que continuemos nossa jornada sempre perseguindo o amor. E aí a gente não vai ler toda a mensagem, mas esses pequenos trechos já trazem para a gente um recorte bastante interessante, né, da mensagem que os Espíritos quiseram trazer para nós, inclusive como estímulo, né? Eu acho que esse é o grande fator primordial dos Espíritos que já conseguiram alcançar alguma condição melhor, né, do que a que nós estamos vivenciando, é que eles estão sempre a nos estimular, sempre a nos impulsionar, né, também para que nós possamos fazer esse processo de amadurecimento, né, de amadurecimento psicológico, né, do nosso amadurecimento enquanto ser espiritual. E é importante também notar, né, o quanto nós estamos imersos, né, na nossa vida aqui material, lembrando que somos espíritos em essência, mas estamos imersos a uma vida, né, material, a estímulos materiais, né, a condições de vida, de relações que se estabelecem a partir desse campo, dessa dimensão, e que o tempo todo nós então recebemos, né, estímulos, tanto nós percebemos na nossa vida cotidiana, mas também nós impulsionamos também pelos nossos atos e pelas nossas atitudes, né, a atitude do outro, né? E os estímulos que estão à nossa volta, eles sempre nos proporcionam novos desafios, né? Novas possibilidades. Seja em qualquer lugar que nos encontremos, seja, né, dentro do nosso ambiente familiar, de trabalho, nas relações em sociedade, nós vivemos, né, a partir das questões que estão colocadas para que nós possamos então interagir, né, e buscar novas formas, né, de nos colocarmos no mundo, né, ressignificarmos a nossa existência, realizarmos novos aprendizados, né, novos compartilhamentos, trocas de experiências. Então a gente sabe que isso tudo pode ser considerado estímulo. Até mesmo aquelas situações muitas vezes difíceis que a gente, né, vivencia, seja no nosso âmbito mais particular, seja no âmbito das questões do nosso trabalho, da nossa vivência, com aqueles que nos cercam, são estímulos, né, que nos impulsionam, porque só a partir dos estímulos, só a partir desse mecanismo, né, desse aprendizado, é que a gente vai conseguir realizar esse amadurecimento. Então, assim, eu penso que a gente tem que entender, né, que todos esses estímulos, eles devem ser muito bem-vindos, né, e devem ser olhados com carinho, para que a gente possa entender o que eles têm a nos dizer, né, e que a partir disso, o que a gente pode buscar. E é claro também que a gente pode buscar também esses estímulos, né, como os Espíritos dizem,
disseram que pra gente, a partir do nosso envolvimento também com uma causa, né, com uma causa do bem, outros estímulos, né, serão gerados em nós. E assim a gente vai realizando a partir, né, dessa engrenagem, né, onde nós participamos enquanto espíritos que somos, nessa busca, né, desse aprendizado, dessa melhoria, né, dessa ressignificação que a gente precisa fazer em diversos pontos da nossa vida, né, dos nossos conteúdos mentais, daquilo que carregamos, e também estimulando aqueles que estão à nossa volta, nos estimulando e estimulando aqueles que estão à nossa volta. E Jesus, como nos falou a mensagem, foi o maior, né, é o maior exemplo, né, deixado para a humanidade, como, né, a gente pode considerar como o maior estímulo, né, de modelo e guia para as nossas existências. Então fica aqui essa mensagem carinhosa desses espíritos, né, que nos ajudam a pensar e refletir, né, agradecendo então todas as oportunidades benditas que chegam na nossa vida. Paz, bem e luz a todos os corações. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à Hora de Maria, essa hora tão importante para todos nós, todos os dias da semana. Sejam todos bem-vindos. E nesse momento, lembrando sempre que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com o seu manto de luz e amor. A nós, os nomes que nós colocamos escritos aí nos comentários, irmãos encarnados e irmãos desencarnados, com todo o nosso carinho, todo o nosso coração, pedindo prece para todos eles. Se forem desencarnados, pedimos que nos informem, por favor. E logo após essa Hora de Maria, todos esses nomes serão encaminhados às casas que compõem o polo do MAP, com todo carinho, com toda a atenção, cuidado, para que a espiritualidade continue atuando em todos os dias, orando, abençoando, protegendo os nossos entes queridos, os nossos irmãos nos dois planos da vida. Confiemos em Jesus, confiemos na nossa Mãe querida e amorosa. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor Jesus. Mãe Santíssima, querida, carinhosamente nós a chamamos Maria Santíssima, Mãe Santíssima, Mãe amorosa. São tantos os nomes que o nosso coração vibra ao te chamarmos, ao te pedirmos amor, carinho e cuidado por nós. Nós confiamos que todos esses nomes estão sobre a tua proteção, minha Mãe. Nós confiamos, e assim na hora, quando estamos escrevendo, nós mentalizamos a tua luz sobre cada palavra, sobre cada letra desses nomes, nos dois planos da vida, e entregamos aos teus pés, para que tu possas cobri-los com o teu amor a cada um deles, aonde quer que eles se encontrem. Não existe barreira para este amor grandioso, não existe fronteira nenhuma que impeça quando nós realmente manifestamos essa vontade do fundo da nossa alma, deixando com que o nosso coração vibre, fale e te peça esse amor. Obrigada, minha Mãe. Obrigada, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações, nos dois planos da vida, Senhora. Que assim seja. Deus e eu a pequenez, Deus a grandeza, eu o pecado, Deus a graça, eu a raiva, Deus o perdão, eu a tristeza, Deus a alegria, eu a dúvida, Deus a certeza, eu a escuridão, Deus a luz, eu a apatia, Deus a vida, eu a agonia, Deus a paz, eu o medo, Deus a coragem, eu a indiferença, Deus o amor, eu o nada, Deus o tudo, eu a fraqueza, Deus a força, eu o tédio, Deus a compaixão. Eu faço então uma prece, Deus se compadece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.